gente! Eu tô aqui abrindo as portas da minha casa pra você. Quero que você conheça um pouco da minha história e um pouco da história da minha família. Então pode entrar. Mas antes, não deixa de se inscrever no caso GNT não. Então vamos lá? Vamos começar? Eu vivo aqui em casa com a minha mãe, Dilene Barreto, e com meu filho, Liam Thomas. Eu tenho um filho de 13 anos. E aí logo na entrada já tem esse quadro. Na verdade é uma porta antiga. E a minha mãe fez essa pintura. Eu queria uma pintura que tivesse cor quente e ela fez. Você entra em casa e com essa cor você já sabe que aqui é um espaço de alegria. E eu tenho, além da minha mãe, o meu filho como artista nessa casa. Daqui a pouco eu vou mostrar um quadro do Liam. Olha, aqui atrás da porta, deixa eu mostrar pra vocês. Tem a mulher que nos protege aqui, ó. Vou até baixar para que vocês consigam ver. Então ela fica atrás da porta, nos protegendo os moradores da casa, mas também quem nos visita. Então tá te protegendo também. E aqui tem uma arte popular que é do José Alves de Olinda. Eu nasci em São Paulo, mas cresci em Pernambuco, cresci no Recife. Então é o que você mais vai encontrar, arte popular e arte de rua aqui em casa. Eu vou mostrar a sala da minha casa para vocês. Adoro a sala, gosto muito da cor dessa parede, é recente, mas antes de entrar, eu quero mostrar um cantinho que é um cantinho especial para mim. Olha só, eu fiz desenho industrial, não concluí antes de fazer jornalismo. E esses aqui são os meus primeiros trabalhos de faculdade. É inspirado no artista Escher. Tinha um sonho quando criança de ser arquiteta, mas aí, momentos antes de prestar vestibular, eu decidi fazer desenho industrial. E aí não deu liga com a faculdade. E um dia um amigo, que era produtor de TV, disse: nossa, você quer fazer um plantão comigo na emissora? Eu disse: quero. E fiquei apaixonada. Então eu resolvi fazer jornalismo porque eu queria ser produtora de TV. E cá estou eu, uma jornalista. Não sou uma designer frustrada. Sou muito feliz de ter mudado de opinião e mudado de ideia. E aqui tem um outro canto especial da casa, que é esse piano bem antigo. Quem toca é o Liam. Aqui eu não toco nenhum instrumento. Ele faz aula toda semana. A gente tem uma relação com música muito forte aqui em casa. O meu pai é músico. Eis que eu até sou afinadinha, modéstia às favas. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Bom, e aqui a gente vem para um canto da minha casa que tem mais a ver com a minha história no jornalismo, a minha história pós-desenho industrial. Aqui é a minha estante de livro, o meu xodó. Esse é um canto também que eu gosto muito. Primeiro porque tem essas duas telas, são de um artista talentosíssimo chamado Prozac. Ele é um muralista. Então aqui em São Paulo, se você andar, você vai ver várias fachadas de prédio com a arte dele. Ele já pintou fachadas de prédio e muros fora do Brasil. É um cara muito legal e eu gosto das cores. Acho que já deu para notar que eu gosto de misturar o branco com cores que saltam. Aqui nessa primeira parte tem História do Brasil, História Internacional. Esse aqui foi um livro, História da Imprensa no Brasil, que eu li horrores na faculdade. Eu gosto dele porque ele já tá com um mofo, olha só. Um cheirinho de livro antigo. Aqui embaixo é literatura internacional. E aqui no primeiro da fila tem o livro da minha vida, Dostoiévski, Crime e Castigo. O Dostoiévski promoveu uma grande amizade a partir desse livro. Eu queria muito ler, mas eu estava bem duranda na época, não tinha dinheiro para comprar. E aí tinha um colega de turma, acho que era o primeiro semestre da faculdade de jornalismo, e eu disse: puxa, eu queria tanto ler. Ele disse: eu tenho. E ele detestava emprestar livro, mas eu acho que ele também queria ser meu amigo, e aí me emprestou. Eu fiquei acho que uns 2 anos com o Dostoiévski dele, mas esse é o livro que eu mais amo.
Um livro que marcou não só a minha vida, formação intelectual, mas também uma relação de amor com o Gil, do Joaquim, que é padrinho do Lia, é o meu irmão, sabe da minha vida, é a minha memória RAM, porque eu sou muito esquecida. Muitas vezes eu não lembro de coisas que aconteceram no passado, eu mando um WhatsApp para ele. Bom, e aqui tem a primeira escultura em barro, que você vai ver aqui em casa, tem outras. Esse artesão é o Marcos de Nuca, ele é pernambucano e eu amo o detalhe dessa juba. Olha que trabalho espetacular. Você viu a mulher que protege a casa e aqui tem um leão. Então se tiver uma energia negativa entrando aqui, ele já espanta. Eu sinto falta do místico na minha vida, porque eu sou muito racional. O jornalismo político, ele toma tanto tempo e tanto espaço na minha vida que eu acabo deixando o espírito meio em segundo plano, mas isso é algo que eu tenho que mudar. Deixa eu apresentar aqui, essa aqui é a Lola. Olha lá, você vai ficar famosa, tá vendo? Ela tem autoestima, porque ela acha que ela é um Rottweiler. Ela me tira um pouco desse bitolamento com notícia, né? Então eu tô ligada no celular o tempo inteiro. A política não escolhe hora. Acabo de chegar em casa e tem uma ligação de uma fonte, de um ministro, de presidente da Câmara, do Senado. E eu tenho que parar tudo, porque pode ser uma informação importante. Mas ela consegue. Fico ali uns 15 minutinhos brincando com ela e isso já limpa a minha cabeça de uma forma enorme. Fora o carinho, né? Da patinha. Levanta, levanta, late. Mais alto. Tem outra coisa que me faz me conectar ou me desconectar do trabalho, que são as plantas. Não tenho varanda em casa, mas eu tenho aqui o meu pequeno jardim. E aqui tem esse jogo de xadrez, não é decoração. É um tempo que eu passo também desconectada do trabalho com o Lia, com meu filho. Eu tenho muita dificuldade de concentrar, então o xadrez é uma oportunidade de concentração, além de passar tempo de qualidade com o Lia, e o xadrez é um jogo de estratégia, e aí eu sou apaixonada por estratégia. Então aqui é o lugar, a gente senta no chão e joga algumas partidas no fim de semana, eu sou sempre derrotada. E você, tem algum jogo de tabuleiro que você goste, que você jogue no fim de semana, que você jogue com a sua família? Conta aqui pra mim o que você gosta de jogar. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha sala de jantar. Olha só, aqui tem um outro artista de rua, amo de paixão. Olha esse índio. É de um artista chamado Ninguém Dorme. E aí eu pedi para que ele fizesse esse índio para mim. É um tema presente no trabalho do Ninguém Dorme. Fica nessa sala de jantar. A gente come todo dia aqui. Não é só em ocasião especial, não. E aqui da sala de jantar, eu queria mostrar um cantinho porque tem várias histórias legais aqui. Primeiro é essa parede. Essa parede fui eu e o Liam que levantamos. Se você conseguir, ó, não sei se vai dar pra ler. Aqui tem o nome dele no tijolo, Lia. E logo aqui tem uma tela que foi ele que pintou. Ele é um guri talentoso. Esse quadro dele fica nesse cantinho especial. E a gente demorou acho que um fim de semana para levantar essa parede de tijolo. Eu acho que a ideia de construir algo junto com o meu filho é um pouco da metáfora da vida, do que é educar uma criança e se educar também a partir da criança. Eu tenho a impressão de que ele chegou para me ensinar. Ele é um espírito elevado, ele é um cara muito diferente. E também o fato de a gente fazer alguma coisa manual juntos. Eu acho que aqui é um resquício do que eu poderia ter sido se eu tivesse me tornado uma designer, se eu não tivesse me tornado uma jornalista. E construir coisas, fazer coisas manuais também me desconecta. Bom, e aqui tem uma peça bem importante, afetiva, da minha casa, que é essa jaqueira de barro. Essa peça de barro é de uma artista de Alagoas chamada Cilda Capela. E a história dela é uma história lindíssima. Ela era uma cortadora de cana que saiu da cidade em que ela morava e foi para uma outra cidade de nome Capela, e ela encontrou um mestre artesão
E esse mestre artesão ensinou o ofício para ela e ela sai da condição de vulnerabilidade e se torna talvez a mais importante artista popular do Brasil nas últimas décadas. Eu tinha um sonho de ter essa peça, uma peça dela, mas a jaqueira é uma peça icônica dela. Eu tinha muita vontade pelo feminino, pela força, pela superação e pela história que conta do meu próprio país. E aqui é a minha história mesmo. Minha mãe, numa foto xerocada da década de 70, 80, ela já tinha esse quadro, desde que eu me conheço por gente, ele tá lá em casa. E esse aqui é o meu pai. Só que esse retrato do meu pai foi feito pelo meu avô, José Nery. Em 1975, 2 anos antes de eu nascer, ele fez o perfil do meu pai. Escreveu aqui, Neuber visto pelo lápis do seu pai. Então eu gosto de ter os dois aqui nesse cantinho que é deles, porque foi de onde eu vim. Vamos então pro quarto, que é um lugar de descanso, mas também de muito trabalho. Toda vez que eu tô de plantão ou que eu entro de casa na Globo News, eu entro de lá. Olha só. Aqui eu queria mostrar pra vocês 2 coisas. Primeiro é esse quadro de fotos. Olha aqui o meu filhote. Então aqui é o espaço da minha família, da minha história também e das pessoas que são importantes para minha vida. Ah, essa foto é interessante. Aqui estou eu aos 30 anos de idade, a minha mãe vestida de palhaço e a minha tia Dione. A minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, ela trabalhava, solteira, separada, e não tinha tempo de ir para as reuniões de pais e mães, para eventos da escola. E aí um dia, e isso eu sentia muito. E aí um belo dia, eu já tinha 10 anos, achava que eu era adulta, achava que era grande, e fiz um comentário. Eu falei, mãe, vai ter uma festa de Dia das Crianças na escola, mas mãe e pai não precisam ir. E aí ela foi, vestida de palhaço. E um amiguinho disse assim, olha aquilo, tem um palhaço distribuindo pirulito. Aí alguém respondeu, nossa, que mico, palhaço, mas a gente já é grande. E o palhaço, de repente, se vira e faz assim, tadam! Era minha mãe. Era minha mãe, eu morri de vergonha. Mas hoje, claro, olhando pra trás, eu sinto orgulho disso. E quando eu fiz 30 anos de idade, ela resolveu me surpreender vestida de palhaço. Então a minha referência de alegria vem desse mulherão aqui que deu um duro danado pra me criar. Eu tinha que ter pulso muito forte, porque senão você mandava em mim, né? Além do mais, você achava que era minha mãe, né? Não era? E aqui eu vou mostrar pra vocês, quando eu tinha uns 16 anos, eu resolvi fazer aula de desenho. E aí fiz esse São Francisco. Minha mãe resolveu fazer um quadro e disse, esse São Francisco precisa estar na nossa casa. Então ele fica aqui no corredor que dá acesso pro meu quarto. Bom, e aqui a gente entra no meu quarto, que é o meu lugar de descanso, mas também de muito trabalho. E olha só como já tem uma referência a trabalho aqui. Isso foi um quadro que a Globo News deu para os seus jornalistas com a definição: jornalismo, atividade que investiga os fatos e os transforma em algo que é direito de todos, a informação. Então, a gente recebeu esse quadro em 2020 em razão da cobertura que tem sido uma cobertura histórica da pandemia do coronavírus. E aqui a gente chega num lugar que, para quem é assinante da Globo News, é um lugar conhecido, que é essa parede aqui, ó. Essa parede eu ergui um tempo atrás, num fim de semana, essa parede, dessa vez sem a ajuda do Lia. Então, é um xodó. Tem um artista pernambucano, Renato Vale, que fez essa tela e muita gente que assiste a Globo News me pergunta o Que raios está escrito nesse quadro? que é Madonna e aqui embaixo é Madonna. E tem uma outra tela dele que fica em cima da minha cama, que é essa aqui. Tá escrito um voto para um ex-voto. Eu gosto muito dessa ideia de trazer os desiludidos de volta, né, a acreditar na política. Eu sei que não é fácil, a gente não pode deixar a política de fora, não tem jeito. E eu, como jornalista de política, existo justamente
porque a política existe. E aqui é o meu cantinho de trabalho. Não é possível que não se veja que tem por trás ali algo que é deliberado. Aqui é o equipamento do podcast. Eu gravo, nas férias da Renata Lopretti, eu gravo o assunto. E normalmente, quando eu não consigo gravar do estúdio, eu gravo daqui. Mas é daqui também que eu entro no ar. Quando eu estou em casa, ou no plantão, ou quando eu também não consigo ir. E a câmera que me filma é essa daqui. Só que quando eu colocava o tripé para poder dar suporte para essa câmera, eu não conseguia digitar. Então eu tive que fazer uma gambiarra, uma traquitana. É uma gambi mesmo, tá? Eu peguei um tripé normal, conectei a essa barra aqui e botei um peso de ginástica. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei um peso de ginástica aqui, ó, pra isso aqui não tombar. Então, quando eu preciso entrar no ar, o que eu faço? Eu viro isso aqui e aqui é o sistema pelo qual eu entro no ar. Aqui atrás eu tenho o retorno de vídeo, a programação, aquilo que você tá vendo na televisão, eu tô vendo aqui. E aqui eu vou trabalhando. E assim eu me ajeitei e fiz sozinha. Tan, 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 tan. Só faço isso aqui, ó. Tcharam! Então, quando eu tô no ar, eu deixo lá. Quando eu preciso apurar alguma coisa, eu puxo a engenhoca e depois eu volto. Queria mostrar pra vocês o lugar onde eu leio. Deixei esse livro aqui. Tem a ver com o momento político pelo qual a gente passa. O Democracia em Risco. Aqui, deixa eu mostrar o que eu tô lendo. Eu leio vários livros ao mesmo tempo e me penitencio por causa disso. Porque muitas vezes eu olho pra trás e falo, eu tenho 3 livros pra terminar. E muitas vezes também não dá tempo. Misturar o trabalho com vida pessoal não é bom, não. Tem uma hora que você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Mas eu não sei se tem muita escapatória para jornalista de política. Mas tem evoluções, né? Uma coisa que eu consegui fazer é, no fim de semana em que eu não estou de plantão e que nada fora do padrão acontece, eu de fato desligo. Eu leio jornais de sábado e domingo, no domingo, num tempo que eu reservo para recuperar a leitura que eu não fiz do noticiário. Então isso me faz desligar. Período de férias, por exemplo, em que nenhuma tragédia acontece, nem algo muito grande acontece, não acompanho o noticiário, eu evito entrar em rede social porque eu de fato preciso desligar. Até para que eu seja uma profissional melhor quando voltar descansada das férias. Antes de você ir embora, deixa eu te dizer um pouco sobre geografia. Aqui você está na Avenida Paulista. E logo do lado, se você seguir reto, você vai para Asa Norte. Asa Norte é um bairro de Brasília, uma das asas do avião de Brasília. E foi onde eu sempre morei nos 16 anos que eu passei lá. Bom, gente, eu termino por aqui esse giro pela minha casa. Espero que você tenha gostado de entender um pouco da minha história, entrar um pouquinho na minha intimidade. Então vou te pedir para curtir, compartilhar, comentar. Então fiquem ligados no Casa GNT e até a próxima.